Oi, gente, eu sou o Mike, eu sou artista, tatuador, ilustrador, youtuber, tiktoker e um monte de outras coisas. E bom, muita gente fica me perguntando coisas sobre tatuagem, desde a parte de como eu comecei, indicação de pomada, de cuidados e conselhos pra quem tá querendo começar a tatuar agora, então eu resolvi gravar um vídeo. Na verdade, eu antes fiz uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, que o arroba é MikeAlvesArt, igual o nome aqui do canal do YouTube, então vai lá me seguir. E aí o pessoal me mandou algumas perguntas, eu não vou conseguir responder todas, mas eu separei aqui algumas pra poder esclarecer algumas dúvidas de vocês. Se você quiser pular direto para aquilo que você tem dúvida, vai estar aqui na descrição o tempo de cada pergunta, aí você já pula se quer saber e pronto. A primeira pergunta é como eu comecei a tatuar. Eu acho que igual a maioria das pessoas que acaba começando, gostava muito de desenhar. Passei um tempo sem desenhar por conta da minha mãe e da religião lá, do povo tudo doido, que não podia desenhar coisas de anime, porque tudo era do demônio. Mas de qualquer forma eu era um rebelde, então eu continuei desenhando depois. Eu me atropelei ali em algumas coisas no meio do caminho, porque eu achei que eu ia trabalhar com administração e escritório, essas coisas. Então eu comecei duas faculdades, não terminei nenhuma. E aí eu gostava bastante de desenhar, e aí uma amiga minha do trabalho, quando eu trabalhava ainda no escritório, falou, por que você não vai pra tatuagem? E eu pensei, todo mundo faz isso, e blá 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 blá. E eu comecei a pesquisar e acabei me interessando bastante. E aí fui me desenvolvendo devagar, porque é um processo que demora bastante. E aí hoje eu trabalho com tatuagem e é isso. Próxima pergunta, por que existe tanto conflito em relação aos cuidados da tatuagem, o pós, né? Cada tatuador indica fazer uma coisa. É uma pergunta um pouquinho complexa, porque assim, eu não tô, falando mal de ninguém. Mas, no passado, os materiais eram outros. E aí, conforme vai evoluindo e tal, o pessoal vai produzindo materiais novos, que são melhores. Então, muita gente ainda tá preso com os cuidados que precisava ter com os materiais mais antigos lá. E aí o pessoal fala que tem que ter cuidado com X coisa, Y coisa, mas na verdade não necessariamente. Por exemplo, a alimentação. Você não precisa, depois que você fez tatuagem, parar de comer X, Y coisa. Você pode comer tudo o que você quiser. Claro, se você tiver uma alimentação melhor, vai ser melhor pra sua vida como ser humano, né? Não é mesmo? Se você viver de nuggets, salsicha e miojo, aí não vai fazer bem pra você. Mas, no caso da tatuagem, não é porque você tatuou e comeu um bombom, comeu um hambúrguer que vai cair seu braço, vai cair sua perna. Mas aí sempre vem, meu tatuador falou pra não comer ovo, aí eu comi e minha tatuagem inflamou. Tem um vídeo do Dr. Drauzio Varella, que eu vou tentar deixar aqui na descrição, que ele postou lá no TikTok, eu acho que ele também postou no site dele, falando justamente sobre isso. E ele falou a mesma coisa que eu estou falando aqui agora, que você não precisa se preocupar com isso, porque não existe uma relação, não existe um estudo que relacione as duas coisas. Uma alimentação, sei lá, um bombom, um chocolate que você comeu, um doce, com uma falha na cicatrização da sua tatuagem. Obviamente, se você tiver algum tipo de alergia, alguma alergia de, sei lá, você come camarão e te dá uma coceirinha, se você fizer esse tipo de coisa depois de você tatuar, você pode acabar ali coçando sua tatuagem, vai inflamar, pode infeccionar, mas é outro caso. Estamos falando do caso de pessoas saudáveis, que não tem problema de saúde nenhum, então, se você já come as coisas no seu dia a dia, você pode continuar com a sua alimentação normal. Agora, se você quiser questionar o Dr. Drauzio Varella, se o Cleitinho aí estiver achando que sabe mais do que o Dr. Drauzio Varella, você vai lá questionar ele no vídeo do TikTok dele, tá bom? Qual foi a minha maior dificuldade na tatuagem? Olha, a maior dificuldade, eu acho que é mesmo você começar do zero, porque em relação a encontrar pessoas pra você tatuar no começo, é até fácil, porque todo mundo quer tatuagem de graça. Então, mesmo que a pessoa saiba que pode ficar uma porcaria, por algum motivo todo mundo quer uma tatuagem de graça. Então, é fácil de você achar cliente. Pra você começar, os materiais, equipamentos e tudo mais, tem uns kits que são bem mequetrefes, mas tem uns kits prontos que você compra aí pra treinar. Não recomendo você usar eles pra tatuar pessoas, mas você pode comprar esses kits pra poder você começar, então, treinar em pele artificial. Então, é fácil, acho que a parte difícil mesmo é você conseguir transformar isso num trabalho, porque é muito complicado, porque são muitas coisas que você precisa fazer. Acho que as pessoas às vezes pensam que é só você começar a tatuar e tal, mas não é assim, porque você tem que achar um lugar, você tem que entender de redes sociais, você tem que entender de SEO, você tem que gravar vídeo, eu sei que tem gente que odeia vídeo, mas você tem que gravar vídeo para poder construir a sua clientela, então viver disso eu acho que é basicamente o maior desafio. Claro, quando você chega num certo nível, você meio que já tem ali sua cartela de clientes fixa, você já entrou no ritmo, então você já tem ali como você fazer tatuagem toda semana, tem um lugar bacana, vai conhecendo bastante gente, mas acho que o começo, assim, que você não sabe nada, é o mais difícil. Sair do zero e começar, entendeu? Pra mim, é o mais difícil. O que eu mais gosto na tatuagem? Bom, o que eu mais gosto é basicamente da liberdade, porque eu sou um espírito livre, eu sou sagitariano, eu odeio trabalhar em escritório, eu odeio ficar preso das 8 às 18 dentro de um ambiente. Não que agora eu não fique preso também, porque eu tenho que vir quando tem cliente, né? Então, se o cliente quiser tatuar domingo, meia-noite, eu venho. Mas eu particularmente, acho essa liberdade melhor do que você ficar preso no escritório tendo que cumprir ali um horário. Tem gente que se adapta melhor com rotina. Eu, por bastante tempo, achei que eu preferia a rotina. E eu descobri que eu odeio a rotina
das 8 às 18, 1 hora de almoço. Eu gosto de fazer o que eu quero fazer na hora que eu quero fazer. Então, é isso. Por quanto tempo não pode tomar sol? Olha, um dos cuidados, assim, que você mais precisa ter com a sua tatuagem é sol. Você absolutamente é inimigo do sol por 30 dias. Quando eu faço as minhas, eu evito o sol até uns 40 dias, porque eu tenho medo de dar algum problema. Mas, de qualquer forma, 30 dias tá ok ali. Então, é o mínimo que você precisa para poder evitar que a sua tatuagem acabe ficando falhada ou inflame mais e tal. Então, proteja a sua tatuagem do sol por 30 dias. E você vai viver à base de protetor solar. Na verdade, você já deveria estar passando protetor solar normalmente, né? Mas tudo bem. Se você não passava antes, agora você vai passar. O protetor solar é o seu maior amigo depois que a tatuagem cicatriza. Não passe protetor no dia seguinte que você fez tatuagem, pelo amor de Deus. Por que tem tatuagem que fica verde? Olha, uma série de fatores que vão desde uma tinta não muito boa até a questão da sua pele também. Cada pele é uma pele, então entendam que isso vai variar. Mas assim, no geral, eu acho, na minha experiência, no meu tempo de tatuagem, eu tatuo há mais ou menos uns 3 anos e meio, até agora, o que eu vi de tatuagem ficando verde é porque a tinta era realmente muito, muito ruim, mas assim, basicamente feito na cadeia, né? Talvez tatuagens mais antigas e tal, talvez os componentes faziam ficar um pouco verde, mas recentemente, eu tô vendo, tem uma melhora muito grande em relação às tintas. Mesmo as tintas brasileiras, elas são muito boas, então as tatuagens para ficar verde, elas precisam ser feitas assim na cadeia, basicamente, no meu ponto de vista. Posso estar errado, tá bom? Se você quiser me corrigir nos comentários, corrija, mas se você me xingar, eu vou apagar o seu comentário. É verdade que tatuagem na mão, nos dedos e nas articulações saem mais rápido? Sim, porque nessas regiões tem uma renovação maior, mais rápida de células ali na segunda camada da pele. Então, acaba que sua tatuagem ela vai ficar falhada mesmo se você fizer na mão. Na mão não exatamente na mão, né? Mas principalmente aqui nos dedos e nas articulações, como o cotovelo, por exemplo, vai ficar falhada. A probabilidade é muito grande. Para não ficar, tem algumas técnicas, algumas coisas que a gente pode fazer. Por exemplo, chegar um pouquinho mais fundo ali com a tinta, só que aí ir um pouquinho mais fundo faz com que o traço estoure. Então, automaticamente, você não pode fazer um fine line. Tem que ser uma tatuagem com linha um pouco mais grossa. Então, é muito complicado. Tatuagem nos dedos, você vai fazer sabendo que vai falhar. Eu quero fazer porque eu quero ter experiência de ter tatuagem nos dedos, porque eu sou tatuador e eu quero ter como comprovar, ter como falar, ter como mostrar para os meus clientes. Então, mas é uma coisa que eu vou fazer já sabendo que vai dar errado, entendeu? Então, entendam isso, aceitem como vai ficar, ou se você é daqueles que é perfeccionista, quer que a tatuagem fique perfeita, não faça nos dedos, porque você vai querer retocar o tempo todo, e quanto mais se retoca, mais a tinta expande, então não vai dar certo. Tem diferença para tatuar pele retinta, que é pele de pessoas negras, e pele branca? Na verdade, tem, né? A diferença é que dependendo da quantidade de melanina que você tem, se você tiver a pele mais escura, talvez você vai precisar trabalhar com um pouco mais de contraste. Por quê? Porque você vai fazer um fine line numa pele retinta, talvez na hora até dê pra perceber, mas quando cicatrizar, meio que vai ter uma película por cima da sua tatuagem, porque a primeira camada da pele vai renovar, e aí a tinta que tinha ali vai sair, e a próxima camada que vai ter, não vai ter tinta, então vai ter uma película por cima da sua tatuagem, porque a tinta vai estar só na segunda camada. É uma coisa que eu deveria fazer um vídeo só pra isso, então não vou me alongar muito aqui e tal, mas assim, e aí, se você tem muita melanina, obviamente vai ficar muito discreto. Então, tem essa diferença. Basicamente, no meu ponto de vista, tá? Tatuagens com alto contraste, então com linhas mais grossas, um bold, um black work com mais espaços em branco e tal, com um sombreado mais forte, pra mim, fica mais interessante do que você acaba fazendo no fine line. Então, tem essa questão. E aí tem a questão de que muitos tatuadores não querem aprender isso, porque tem preguiça e tal, não tem interesse, tem gente que só faz fine line, então fine line não fica muito bom, no meu ponto de vista, de novo, porque sempre tem, biriri, porque eu tenho a pele assim, eu fiz o fine line e ficou bom. Tá bom, Cristal, mas eu não tô falando de você, estou dizendo que, no geral, na minha opinião, pele retinta fica mais interessante, tatuagens ficam melhor com traços um pouco mais grossos, com alto contraste. Eu acho que fica mais bonito. Mas se você quiser fazer o fine line, pode fazer. Talvez também tenha a questão de que tá surgindo novos materiais, sempre surgem novas técnicas, então talvez apareça alguém que é especializado em fine line em pele retinta. Pode ser, porque tatuagem é uma coisa que vai bastante de experimentação, vai também depender da qualidade dos materiais. E como tem bastante pesquisa, sempre tem, as empresas estão aí criando tintas novas, materiais novos, e os tatuadores estão sempre estudando técnicas novas, então pode ser que surja aí novas ideias. Mas atualmente, eu acho que em pele retinta, tatuagens com alto contraste fiquem mais interessantes, tá? Mas é só a minha opinião. Recomenda fazer curso para quem tá querendo começar a tatuar?
Olha, depende. Depende, porque assim, eu fiz um curso de tatuagem mesmo, acho que eu paguei uns 3.000 reais e eu me arrependi amargamente de ter feito esse curso, porque eu poderia ter gastado esse dinheiro com outras coisas. Porque assim, a parte teórica, sinceramente, você vai encontrar muito fácil aqui no YouTube. Eu não vou indicar ninguém específico, porque tem um pessoal aqui que oferece uns cursos bem assim esquisitos, mas que tem bastante vídeos aí, tutorial, pra você começar o beabá, o básico. Então, pesquisa no YouTube, você vai encontrar toda a parte teórica de graça, então você não precisa gastar com isso, você vai conseguir achar a parte teórica de graça. E a parte prática de você treinar, você pode comprar aqueles kits prontos. De novo, não use esses kits prontos para poder tatuar pessoas. Use eles para treinar em pele artificial. E aí você vai conseguir aprender a segurar a máquina, aprender a montar, ali, colocar agulha, biqueira, etc. Então, você consegue treinar essa parte aqui. Agora, a parte de o curso assim, de tatuagem, ele vai te ensinar o que você consegue achar de graça no YouTube e a parte da prática que você consegue treinar sozinho ali com pele artificial. Se você conseguir ter contato com um tatuador, conseguir alguém que te ensine, com certeza vai ser muito melhor. Se você tiver dinheiro sobrando, faça o curso de tatuagem, mas eu acho sinceramente que é um gasto muito grande para você ter nesse começo. Acho que vale mais a pena você ficar treinando em pele artificial, estudar bastante no YouTube, pesquisar muito sobre biossegurança e fazer um curso de desenho, que vai ser o motivo da nossa próxima pergunta, que vai ser polêmica. Tem que saber desenhar para ser tatuador? Toda vez que eu ouço essa pergunta, eu tenho vontade de enfiar uma dinamite no meu blog e explodir e sair voando, porque assim, não é possível. Eu sei que tem gente que faz essa pergunta na inocência e tal, e tudo bem, mas assim, ninguém pergunta pro padeiro se ele sabe fazer pão, ninguém pergunta pro pedreiro se ele sabe assentar tijolo, mas pro tatuador perguntam se tem que saber desenhar para poder ser tatuador. Pra mim, não faz absolutamente o menor sentido você ser tatuador e não saber desenhar, porque tatuagem é desenho, não existe, pra mim não existe, gente, não faz o menor sentido na minha cabeça. Ah, mas o tatuador fulano de tal, que ganhou o prêmio, falou que não precisa, então vai lá ver o vídeo dele e não me enche o saco. Mas não faz sentido você ser tatuador e você não saber desenhar, por vários motivos. Primeiro, você vai tatuar o desenho de quem? Tatuar o desenho do Pinterest? Copiar o trabalho de outras pessoas até você levar um processo? Você vai mandar alguém desenhar pra você e ter um gasto, sendo que você pode aprender a desenhar ao invés de mandar alguém fazer isso? Você vai só fazer coisa comercial, tipo coração, cruz e um símbolo do infinito? Mona, você é maluca? Terceiro motivo, você tá lá tatuando, o decalque sumiu, porque você vai limpando, passando papelzinho, o decalque some. Decalque desapareceu. Aí você não sabe desenhar. O que você vai fazer? Sentar e chorar? Você tem que saber o mínimo de desenho. Não existe isso de você ser tatuador e não saber desenhar. Sei lá, você só tatua realismo e aí você imprime a foto e tatua. Mas ainda assim não faz sentido porque tatuagem é um desenho. Só que você está desenhando na pele de uma pessoa. Então, continua não fazendo sentido você não saber desenhar. Mesmo que você só imprima a foto e colhe a foto, você vai ter que entender de luz e sombra, de profundidade, de contraste, de tudo. Você tem que saber desenhar para tatuar, gente, não faz o menor sentido. Você pode começar a aprender a tatuar e começar a aprender a desenhar junto. Mas não saber desenhar não vai fazer sentido, até porque, assim, muita gente começou a vir para tatuagem porque é fácil, qualquer um pode tatuar e qualquer um pode começar mesmo a aprender a tatuar, só que aprender, você tem que estudar, você tem que saber desenhar, você tem que entender como funciona a composição, técnicas de desenho, você tem que entender isso. Surgiu um exército de tatuadores, porque tem esses cursos dizendo que você não precisa saber desenhar para poder você virar tatuador. E aí todo mundo vira tatuador sem saber desenhar. E aí um cara, aquele cara, o fulano, ele desenha além de tatuar. E aí tem 100 fulaninhos tatuando que não sabem desenhar. E tem esse fulano que tatua e sabe desenhar. Ele tem um diferencial. E aí nessa roda de competitividade, já que se formou um exército de tatuadores que não sabe desenhar, o fulano que sabe é um diferencial. Então ele consegue se destacar, ele consegue cliente, ele consegue cobrar mais caro. E depois vocês ficam aí choramingando, porque vocês estão cobrando 50 reais a tatuagem, não tá aparecendo cliente e vocês não estão conseguindo se sustentar. O cara que sabe desenhar, ele sabe do valor do trabalho dele, ele vai cobrar mais caro, os clientes entendem isso, pagam mais porque eles sabem, enquanto isso o fulano tá cobrando 50 reais tatuagem e não tá conseguindo se sustentar e não sabe por quê. Porque ele não sabe desenhar. Mas essa é só a minha opinião. Se você não concorda, deixa aqui nos comentários de forma respeitosa. Se for de forma desrespeitosa, eu vou bloquear você. Como precificar tatuagem? Bom, eu tenho a minha forma de trabalhar. Basicamente, o valor mínimo aqui do estúdio onde eu atendo, isso aqui a gente tá no estúdio, que é belíssimo por sinal. O valor mínimo aqui é 350. Então, se você quiser fazer um ponto e vírgula, aqui é 350. Então, você tem que fazer a conta de acordo com o lugar onde você mora, na minha opinião.
Porque às vezes aí você mora é mais barato ou mais caro o material, porque tem a questão do valor mínimo, porque você vai gastar bastante coisa para fazer um ponto e vírgula. Para montar a bancada, você vai gastar plástico, e aí você vai gastar tinta, vai gastar batoque, vai gastar agulha, tem vaselina, tem o curativo, e tudo isso são coisas descartáveis. Então, se você tatuar um ponto e vírgula, ou sei lá, um bulbasauro, você vai gastar quase a mesma quantidade de material. Então, existe um valor mínimo que você tem que cobrar, que aqui no estúdio é 350, por várias questões, localização, o estúdio, os tatuadores que atendem aqui, então é esse o valor mínimo que a gente atende aqui. Na hora de precificar, quando o cliente pede orçamento, aí vai variar de acordo com a arte do cliente, o que ele quer tatuar, se é mais complexo, se é menos complexo, o tamanho, o local do corpo. Porque, por exemplo, um desenho, se ele for fazer no antebraço, eu cobro um valor. Se ele for fazer o mesmo desenho no pescoço, eu cobro outro valor. Por quê? Porque o pescoço é um lugar ruim, é um lugar chato, é um lugar mais difícil em relação ao cliente se sentir mais dor, mais difícil em relação à pose que eu vou ficar, então a minha coluna fica toda torta e a minha coluna vale mais. Então, se eu tô tatuando com a coluna toda torta, o pescoço todo travado, eu vou cobrar mais na tatuagem. Então tem essas questões em relação à complexidade do desenho, em relação ao tamanho da arte, em relação ao local onde o cliente vai tatuar. Quanto mais difícil vai ficando, mais eu vou subindo o preço da minha tatuagem. Me perguntaram se eu pretendo lançar um curso de tatuagem e a minha resposta é não. Por quê? Porque tatuar é uma responsabilidade muito grande. Então, eu absolutamente não me sinto preparado para ensinar outra pessoa. Às vezes aparecem pessoas perguntando, tá aceitando estagiário e tal. Não, porque, de novo, é uma responsabilidade muito grande ensinar alguém, é uma responsabilidade muito grande tatuar alguém. Eu tatuo há 3 anos e meio, então eu considero que isso é basicamente nada de tempo. Eu tenho muita coisa para aprender ainda, muita coisa mesmo. Então, eu acho que tem gente muito mais capacitada oferecendo cursos que vocês podem fazer, podem comprar. De novo, eu não vou indicar ninguém porque eu não me sinto confortável indicando curso de outras pessoas aqui. Mas, se você procurar aí no YouTube, você vai achar muito fácil. Só cuidado com charlatões, tá? Então, se a pessoa fala, você não precisa desenhar para tatuar, não faça esse curso porque eu já acho que não vale a pena. Porque, né, isso pra mim já é uma grande mentira. Mas eu não tenho vontade de oferecer curso de tatuagem. Eu fiz um curso de 1 ano de desenho na Quanta, que é uma escola de arte que tem aqui em São Paulo, que é bem cara, por sinal. Eu fiz 1 ano de curso, tô pensando se eu faço o curso do ano 2, porque eu vou começar minha faculdade agora de design de animação. Então, eu continuo estudando, você vai precisar sempre continuar estudando. Um conselho pra quem tá começando: desista. Mentira, tô brincando, não é isso que eu vou falar. Mas assim, se você vai começar, eu só vou deixar claro, não tô destruindo o sonho de ninguém, juro pra vocês. Mas eu quero que você entenda algumas questões. Tudo bem você começar atendendo na sua casa, como um hobby, num quarto e tal. Quase todo mundo começa assim. Só quem é filhinho de papai, de mamãe, já começa tendo contato, indo pra um estúdio e tal. Não é assim. Geralmente a gente começa no quintal de casa mesmo, no quarto e tal. É o que acontece. Mas para você crescer, para você conseguir sustentar e transformar isso numa coisa sustentável, porque é um negócio que vai te dar dinheiro a longo prazo, já dizer assim, vai se tornar um trabalho a longo prazo. Eu espero que você entenda isso. Então, se você está querendo largar tudo para virar tatuador, não faça isso. Eu não recomendo você fazer isso, sinceramente. Eu demorei 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos para sair do escritório e viver só de tatuagem. Eu tava fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Eu trabalhava no escritório, aí eu atendia cliente de noite, no fim de semana. Por quê? Tinha mês que eu conseguia 3 clientes. Tinha mês que eu não conseguia nenhum. Aí no outro mês eu conseguia 5, aí no outro mês 1. E você vai ficar desesperado. Se você não tiver uma reserva de emergência preparada, se você não tiver suporte de outras pessoas, pessoas que apoiem o seu sonho, que apoiem a sua carreira, o que você quer fazer, vai ser muito difícil. Então, não chute o pau da barraca, não largue tudo para virar tatuador, porque a probabilidade disso dar errado é muito grande. Hoje, por exemplo, eu trabalho só com tatuagem, mas eu faço várias outras coisas porque, de novo, nada é certo. Pode ser que esse mês eu consiga vários clientes, pode ser que no mês que vem eu não tenha nenhum. Então, eu diversifico a minha renda, mesmo que seja uma renda extra bem pequena, eu tento diversificar. Então, eu tenho um canal no YouTube para poder divulgar a minha arte, o meu trabalho como tatuagem, que agora eu vou começar a mostrar mais coisas aqui no YouTube. Eu tenho TikTok, então você vai ter que produzir conteúdo. Eu tenho vergonha. Você vai ter que perder a vergonha. Eu não gosto de gravar vídeo. Você vai ter que gravar vídeo, porque as redes sociais agora são vídeos, não são fotos. As fotos no Instagram flopam horrores. O que dá certo agora é vídeo. No TikTok e no Instagram, também tem os shorts aí do YouTube, que são vídeos curtos. Então,
você vai ter que gravar vídeo. Pro YouTube talvez você não precise, mas pro TikTok você vai ter que gravar. Pro Instagram você vai ter que gravar. Ah, eu vou ter que fazer dancinha? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que você vai ter que produzir conteúdo. Talvez conteúdo informativo, talvez um conteúdo engraçado sim, um conteúdo em relação a estudos, coisas que você está treinando e estudando, mas você vai precisar produzir conteúdo. Você vai ter que entender de SEO, que é entender como funciona a plataforma, o que o Instagram divulga, o que dá certo, o que não dá certo, o que você tem que escrever na legenda, se hashtag a gente usa, se não usa. Então, é chatinha essa parte, mas você vai ter que treinar isso também, porque seus clientes não vão cair do céu. Você tem que trazer eles de algum lugar. E aí não dá pra você, né, andar com o megafone na rua gritando: ei, tatuagens por aqui. Você vai ter que trabalhar com o que a gente tem, que é rede social e é vídeo. Então, vai ter que gravar vídeo, você vai ter que entender um pouquinho das suas finanças, porque você vai ter que separar ali o dinheiro de cada coisa, você vai ter que ter o seu psicológico treinado para poder você não enlouquecer. Ai, nossa, esse mês ganhei muito, vou gastar tudo, porque no mês seguinte você não tem cliente, aí ó. Então você tem que ter esse psicológico, tem que ter esse suporte emocional. Ah, tô há 3 meses sem conseguir clientes, então tô desesperado que eu não tenho cliente, e agora o que eu faço? Você vai ter que ter uma mentalidade um pouquinho fria no começo para poder você entender o que dá certo, o que não dá certo, como atrair clientes. Você vai precisar achar um lugar bacana para poder você tatuar, porque as pessoas, para você cobrar mais, você tem que atender num lugar bacana. E aí não dá para você atender no seu quarto e cobrar 3 mil reais uma tatuagem. Não funciona assim. Tem que ter um estúdio bacana, a gente tem um estúdio aqui todo decorado, que foi um gasto enorme para construir esse estúdio aqui, então tem todas essas questões. De novo, não estou destruindo o sonho de ninguém, eu estou dizendo que se você quer ser tatuador, se programe, guarde dinheiro, pense que isso vai dar certo a longo prazo, não saia chutando balde, porque depois você vai ter que ir lá pegar o balde de novo, e aí vai ser difícil de você ficar sempre: chutei o balde, não deu certo. Aí você vai lá e trabalha no escritório mais um ano. Chutei o balde de novo, não deu certo tatuagem, aí volta. Porque assim você não vai crescer, essa montanha-russa não vai dar certo pra você, não vai ser sustentável. Então, faça as coisas com calma, se planeje, que uma hora dá certo. Só que às vezes demora. Eu levei mais ou menos 1 ano e meio pra sair do trabalho que eu tinha do escritório e levei mais 1 ano pra conseguir uma cartela de clientes que me deu um dinheiro todo mês pra eu conseguir me sustentar. E ainda fazendo outras rendas fora para poder garantir que eu vou ter dinheiro todo mês para pagar o aluguel do estúdio, para comprar material, para divulgar minhas coisas, para poder sobreviver, comprar o sachê das minhas gatas. Então, se planeje. Essa é a palavra, planejamento. Vá com calma, que você consegue. E é isso. Se vocês tiverem mais dúvida, por favor, não mandem no Instagram, porque no meu Instagram eu tento interagir mais para poder conseguir orçamento e tal. Deixa aqui nos comentários. Eu sempre respondo todo mundo. Se ficar dúvidas muito pontuais, eu gravo mais um vídeo. Espero que vocês me sigam nas outras redes sociais e um beijo, boa sorte pra vocês e até o próximo vídeo.